Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma reunião. Ricardo, Michele, boa noite. Boa noite, Mário. André, boa noite. Patrícia, Ivali, minha irmã. Luiz Leandro, seja bem-vindo. Vânia. Boa noite a todos. Janir, sejam todos muito bem-vindos. Eliana, Iris, Licélia, Denise, Carlos Eduardo, boa noite a todos. Leonardo, seu Moacir, boa noite a todos que estão chegando. Laura, sejam bem-vindos para mais uma reunião de terça. Cacilda, Raquel, todos muito bem-vindos. Valdete, minha irmã, Márcia, Paulo, Silvana, Altino, Cidinha, boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite, Leila, Júnior. Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Ricardo, meu irmão, boa noite. Rosinha, minha irmã. Landa, boa noite, Landa. Arlete, minha irmãzinha. Seu Flávio, Dona Cida, boa noite. Helenice, tantos irmãos que estão chegando aí. Elisângela. Boa noite a todos que estão acompanhando. Boa noite, Mazé, Melissa, Luciane, boa noite. Hoje, mais uma reunião, mais uma live de terça-feira. E como todas as terças-feiras nós faremos uma reflexão sobre um tema do Evangelho, de 45 minutos aproximadamente, e depois iremos para a vibração pelos necessitados e o passe. Então já convido a todos a separar lá o copinho com água, ou a garrafinha com água, porque ao final teremos o passe, tá? Júlia, minha irmã, seja bem-vinda. Vanice, boa noite. Maria da Glória, Maria Luzia, boa noite, Fátima, e a todos que estão entrando aí, a todos também que estão assistindo e não colocaram comentário, que sejam muito bem-vindos. Daqui a 2 minutinhos a gente vai começar, e apenas dizer, Miriam, boa noite, Sônia, e apenas dizer, ô Pernambuco, boa noite, meu irmão, Ana Cristina, Lourdes, apenas para dizer que ao final da reunião, ô Roberto, boa noite, Janice, para dizer que ao final eu tenho, além daqueles recadinhos normais, eu tenho uma surpresa para vocês, tá? Lidiane, boa noite, Bernadette, mas eu não vou contar agora porque eu não vou estragar a surpresa, né? Ao final eu conto, tá? Sejam todos bem-vindos. Gisele, boa noite. Dona Alda, boa noite, Dona Alda. Beth, minha irmã, boa noite. Elaine, boa noite. Sim, no momento das vibrações, vamos mentalizar em todos aqueles que necessitam, todos aqueles que vocês estão colocando orações, para que todos recebam. Célia, Edson, Sônia, sejam bem-vindos. Edna, Solange, e a todos os irmãos que de forma tão carinhosa estão aqui com a gente toda terça-feira. Juninho,
Juarez, boa noite. 8 horas, então vamos começar a nossa reunião. Helenice, boa noite. Vou deixar para contar no final, Helenice, porque senão o pessoal debanda. Luiz Miguel, boa noite. Selma, boa noite. Vamos então, Dona Cida, boa noite. Odete, minha irmã, boa noite. Bom, então vamos começar. Eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, a bênção, a proteção, o auxílio necessário para as nossas necessidades diárias. E ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a oração e a reza. Eu gostaria de lembrar que ao tempo de Jesus, e Humberto de Campos fala isso, que todas as manhãs, antes que o luminoso sol começasse a tingir de luz o céu noturno da madrugada, Jesus saía da pequena casa de Simão Pedro, onde dormia, ia à margem do lago de Genezaré e dali orava por algumas horas, segundo a orientação de Humberto de Campos. Orientação que encontra relação, consonância com os próprios evangelhos, que não em apenas um momento, mas em vários, diz que era muito comum Jesus, às vezes, se retirar para orar. E aí tiramos uma dúvida, uma pergunta. Jesus, que segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, é o Espírito mais perfeito que habitou a Terra. Aquele que nos serve a toda a humanidade, encarnada e desencarnada, como modelo e guia. Esse Espírito que chegou a um grau de elevação espiritual que para nós, na nossa atual fase evolutiva, é inimaginável alcançar. Esse Espírito orava constantemente. E aí a questão, se Jesus orava, nós precisamos orar? Com toda certeza que sim. Mas o que é a oração? No título da palestra de hoje, eu coloquei oração ou reza. Porque reza não é oração. E oração não é reza. A maioria de nós reza. E muito poucos oram. Quando a gente fala em reza, a gente está falando em pensamento e fala. Ou seja, nós pensamos e daí falamos. O pensamento sai da nossa mente, alcança a nossa boca e por ela sai. Mas não refletimos
e principalmente não sentimos muito a reza, o que estamos falando, né? E aí as preces, as orações, né? As formas de se orar, acabam se perdendo na falta de sentimento. Porque um Pai Nosso, por exemplo, que é, ao meu modesto ponto de vista, a oração mais bela que há, pode ser falada com total falta de sentimento, de tal forma que falar a prece do Pai Nosso ou ler uma lista de mercado, vibratoriamente tem a mesma energia. Porque não tem sentimento. Então, quando nós oramos sem sentimento, nós em realidade estamos rezando. Agora, dessa forma, compreendemos que aquelas orações que nós fazemos, muitas vezes, ao deitar ou ao levantar, rápidas muitas vezes, à noite, pelo fato de estarmos cansados de um dia difícil, ou pela manhã, por termos acordado atrasados, ou tenhamos um dia cheio de compromissos, em realidade ela não tem muito sentido se não for sentida por nós. Essa é a reza. Não é? Chico Xavier chega a dizer que a reza é uma vibração que não alcança nem sequer o teto do local onde nós estamos. É um pensamento que sai da mente, chega na boca, como eu disse, e sai dela através de palavras. Geralmente ocorre um fato curioso comigo, e acredito que com vocês também, quando particularmente eu vou orar, ou tentar orar à noite, e essa é uma luta íntima comigo, aprender a orar e não rezar, que muitas vezes eu me recolho em oração e começo a orar. E quando eu estou no meio da oração, um pensamento invade a minha oração. Na maioria das vezes, um pensamento eminentemente material. Estou no meio da oração quando lembro em pagar o cartão de crédito. Lembro em passar no mecânico no outro dia para arrumar o carro. E aí esses pensamentos vão invadindo o nosso pensamento, a nossa prece, ao ponto de não raro nos fazer nos perder no meio da prece e nos obrigar a retornar para continuar orando. Então, o que é isso? É a reza e não a oração. Porque a oração é o pensamento que sai da mente, é inundada pelo sentimento no coração e sai pela boca, como um grito, como um hino de louvor a Deus, pelas palavras. Nós sentimos a prece, a oração, e não necessariamente apenas pensamos nela. A oração sem sentimento é prece, e para isso nós não precisamos sentir. Mas a oração, ela tem um sentimento por trás. E nem sempre ela precisa de palavras. Eu me recordo de Madre Teresa de Calcutá, a grande mensageira do Cristo,
que em 1979, após, na cidade de Oslo, ganhar o Prêmio Nobel da Paz, ela foi entrevistada por um jornalista. E o jovem jornalista pergunta: Madre, como a senhora ora? O que a senhora fala em oração? E a resposta da Madre Teresa foi desconcertante. Sorrindo, ela disse: eu não falo nada não, meu filho. Eu só escuto o que Deus tem a dizer. E aí ele ficou intrigado com aquilo, curioso. Mas, Madre, o que Deus fala para a senhora? E ela dá uma gargalhada mais gostosa ainda e diz: ah, meu filho, ele não fala nada não, ele só escuta. Ele escuta de lá e eu escuto daqui. Aparentemente, essa definição de oração, para quem não está muito afeito a orar, pode parecer quase absurda. Mas quando nós compreendemos o que é a oração, ela está perfeitamente centrada na sua definição. Porque a oração é sentimento, não é palavra. Deus não fala por palavras aos seus filhos, fala por sentimentos. Então, Madre Teresa se vinculava em sentimento sem palavra e captava o sentimento divino através dela sem palavra. Então, dessa forma, nós compreendemos uma outra passagem em que Chico Xavier foi perguntado por amigos: Chico, qual é a melhor de todas as orações, a mais eficiente? Seria o Pai Nosso, por ser a prece que Jesus nos ensinou? Seria a Ave Maria, por ser uma homenagem à Mãe da Humanidade? Será por acaso a prece de Cáritas, por ter sido a prece recebida mediunicamente na noite de Natal do dia 24 de dezembro de 1887? E o Chico sorri naquela forma simples e humilde dele e diz: ah, meu filho, nenhuma dessas. De verdade, quando a prece sai do coração, só basta um me ajuda, que antes que essa prece chegue ao céu, os espíritos luminosos já estão chegando até nós para nos ajudar. Então a oração é sentimento. E como orar? Como orar? E para que nós possamos entender como orar, primeira coisa, a oração é exercício mental. Você precisa esvaziar a mente das perturbações do dia. E isso é difícil. Porque se nós fizermos uma relação do momento em que nós acordamos ao momento em que vamos deitar, alguns cientistas fizeram uma análise, uma pesquisa, que diz que durante todo o dia nós temos em torno de 120 mil pensamentos. Não me perguntem como eles contaram isso, mas enfim. E dos quais 90% são pensamentos pessimistas, negativistas. Então, quando nós vamos serenar a mente para orar, é natural que esses pensamentos que nós acumulamos durante todo o dia, eles vão tentando se infiltrar na nossa mente. Como eu disse no início, aquela forma, pensamento que aparece do nada, como se nós poderíamos utilizar o termo mais jovem e tecnológico,
os famosos pop-ups, aquelas telas que aparecem no computador do nada, com propagandas que a gente jamais pediu, jamais imaginou. Que Haroldo Dutra Dias chama de macaquinho. Quando nós vamos tentar orar, o macaquinho do nosso pensamento entra na nossa mente e começa a pular de um pensamento para o outro e não nos auxilia de forma nenhuma a concentrar naquilo que estamos orando. Então, o ato de orar é um ato de persistência, é um ato de exercício mental para controlar a nossa mente. Por isso Jesus nos disse: quando orardes, vai ao seu quarto e ora em secreto. E Deus, que sabe o que passa em secreto, vos atenderá. Em realidade, não é o quarto físico. Nós podemos orar em qualquer lugar. Mas é o quarto espiritual. Quando formos orar, vamos nos recolher ao quarto do nosso coração. E ali, através da vinculação sentimento-pensamento, nós conseguimos vincular o pensamento a Deus, emitir vibrações, sintonizar com o mais alto. Essa é a função da oração. Muitos imaginam, até hoje, que a oração é um dever para com Deus, que devemos orar para que Deus não fique zangado conosco. Devemos orar porque é dever de todo cristão orar pela manhã, orar pela noite. Não é? Alguns oram pelas refeições, enfim. Mas em realidade, a oração não é um dever, e sim um direito, uma abençoada oportunidade que Deus nos concede de nos vincularmos a Ele. E tão poucos se utilizam dessa oportunidade. Mas a partir daí, nós devemos considerar, para entender o como orar, como se processam mecanismos da oração em nós. Nós espíritas sabemos que tudo é energia. Tese determinada pelo Livro dos Espíritos em 1857. Tese comprovada cientificamente 53 anos depois, em 1910, por Albert Einstein, quando recebeu o Prêmio Nobel de Física através da sua teoria da relatividade, que dentre muitos conhecimentos que há traz, diz que tudo é energia no universo, que a matéria é energia condensada. Então, nosso corpo físico é condensação de energia. O nosso pensamento é condensação de energia. Agora vamos mergulhar um tantinho profundamente na doutrina espírita, a questão 32 do Livro dos Espíritos. Quais são os elementos do universo? Deus, o Criador. Espíritos, os criados. E matéria. Então, toda a matéria é energia. E qual é a fonte de toda a matéria que existe? O fluido cósmico universal. Então vamos imaginar, e como é realmente, que todo o universo está mergulhado em fluido cósmico universal. E que todo corpo material nada mais é do que a coagulação
é a coagulação desse fluido cósmico. Então, o pensamento, que é uma espécie de matéria, que também é feita de fluido cósmico universal, ela é direcionada e viaja através do fluido cósmico universal ao indivíduo, encarnado ou desencarnado, que nós vinculamos. Então, quando eu oro para alguém, esse meu pensamento, que é energia, viaja no fluido cósmico até atingir a pessoa a qual eu vibrei, fazendo a partir daí uma ponte entre a minha mente e a mente daquele a que dirigi a oração. Se é um familiar, um amigo, um desconhecido, nós estamos vinculando e emitindo através do nosso pensamento fluidos e energia para ele. Só que para isso ocorra, o nosso pensamento, que é energia, ele tem que ter força o suficiente para navegar, entre aspas, no fluido cósmico, até chegar ao outro ponto da nossa oração, o nosso objetivo. Como, imaginemos, um lago de água parada. O que acontece quando nós jogamos uma pedra? A pedra afunda, mas na superfície ela forma ondas que vão se estendendo, até chegar na margem. Essas ondas que são formadas pela pedra poderiam ser, no nosso exemplo, a onda mental que atinge o limite da pessoa a que direcionamos. Então, se nós oramos a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima de Nazaré, aos espíritos amigos, aos nossos anjos guardiães, ele vai receber essa prece através dessas ondas mentais que são direcionadas e navegam, entre aspas, no fluido cósmico universal. Então, por isso há necessidade do sentimento. Porque quando oramos da boca para fora, apenas rezando, nós não temos ou não damos ao pensamento a força suficiente de emitir onda mental. E, portanto, esse pensamento não atinge o objetivo. Mas quando esse pensamento é robusto ou fortalecido pelo sentimento, ele atinge o objetivo, ele consegue navegar no fluido cósmico universal através de ondas vigorosas e atinge o objetivo. Então, por isso, a oração é uma bênção que Deus nos concede para que possamos vencer as dificuldades da vida. Bom, João, eu entendi. Mas o que eu não entendo é por que às vezes eu oro e Deus não me atende. Será que Ele não recebe a minha prece? Aí eu vou entrar num tema que é a mediunidade. O que faz que um médium sinta um espírito? Aqueles que estão mais habituados ao estudo da mediunidade vão dizer assim, é a possibilidade de captação do perispírito. Perispírito, que é um corpo fluídico, um corpo energético, que envolve o espírito e faz a ligação com o corpo físico. O corpo perispiritual, ele se estende para fora do nosso corpo físico. Quando nós vibramos, quando nós concentramos, quando nós oramos, essa vibração aumenta, ela se espalha para fora do nosso corpo. Quando é um médium normal, digo médio,
se a gente pode colocar assim, a expansão do nosso perispírito chega no máximo a 10 centímetros, o que faz com que nós entramos em sintonia com os espíritos que estão mais próximos de nós. E essa vinculação de sintonia faz com que tudo que o espírito sinta, o médium sente. E tudo que o médium sente, o espírito sente. Que nós chamamos de fenômeno mediúnico. Pois bem, quanto mais evolução espiritual, maior é o alcance do perispírito. Vamos imaginar que um médium comum tem em torno de 10 centímetros de expansão do perispírito. Ele atinge aqueles espíritos que estão próximos a ele. Chico Xavier, certa vez, foi analisado por cientistas da NASA e se comprovou que a expansão do seu perispírito era de 30 metros. O que isso significa? Qualquer pessoa que entrava no raio de 30 metros do Chico, literalmente mergulhava na expansão do seu perispírito. Portanto, ele alcançava tudo o que a pessoa estava sentindo e pensando, por sintonia vibratória. Olha que interessante. Agora vamos jogar um pouco mais para o alto. Qual é a expansão do perispírito de Jesus, o Cristo? Alcança toda a humanidade. E Deus? Não estou colocando aqui que Deus tenha perispírito, mas qual a capacidade de captação da nossa energia que Deus tem? A captação de energia de Deus é do universo inteiro. Então, quando nós oramos direcionando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, Ele capta esse pensamento. Mas o problema não é Deus ou Jesus captar o nosso pensamento. É o fato de nós entrarmos em sintonia com essa energia dele, de Jesus ou de Deus. E como fazemos isso? Através da alavanca do sentimento. Por isso que quando nós simplesmente rezamos, não tem valia nenhuma. Porque é como se quiséssemos navegar com barco, sem remo e sem motor. O motor da oração é o sentimento. Então, dessa forma, por que às vezes eu oro com sentimento, João? Eu peço a Deus, às vezes em lágrimas, e não acontece nada. Eu não recebo. Aí nós entramos nos tipos de prece. Existem 3 tipos de prece. As preces que a espiritualidade poderiam chamar de preces inócuas. E que nós, que somos menos evoluídos, poderíamos chamar de preces inúteis, né? Que não tem validade nenhuma, né? Então, essas preces que nós fazemos inúteis, elas até são recebidas pelos espíritos superiores, pelo nosso anjo guardião, pelos mentores espirituais da nossa família, por Deus, por Jesus. Mas são preces que são inúteis para o nosso processo de evolução espiritual. Então não são atendidas. Quais preces inúteis? Por exemplo, eu oro com todo fervor para que meu time ganhe o campeonato, para que meu time seja vitorioso, para que o Brasil ganhe a Copa, né? Então, esse tipo de oração, ele não tem validade nenhuma. Então o time que ganha o jogo não é porque a pessoa rezou mais do que a outra, não. Porque Deus é infinitamente justo. Imagina, meus irmãos,
se ele fosse atender todas as preces relacionadas a futebol no mundo, todos os jogos seriam empate. Não teria perdedor, mas também não teria vencedor. Tudo igual. Então, o que faz um time ganhar do outro? O time que for melhor preparado, que tiver mais perseverança física, que tiver mais preparo para aquele jogo, né? Ganha o jogo. Não é uma intervenção divina que vai fazer o time do meu coração ganhar o jogo. Então, esse tipo de pensamento, ai meu Deus, me deu um namorado ou namorada, né? E quantas vezes, né, eu posso até dizer o seguinte: aquele que nunca na adolescência orou pedindo a Deus um namorado ou namorada, que atire a primeira pedra, né? Mas em realidade são preces inúteis para nós, porque elas nascem de um desejo imediatista nosso durante uma fase, que é a adolescência, em que nós estamos muito confusos ainda com o nosso destino, com o nosso futuro, com o que realmente importa para nós. Então, esse tipo de prece, ela não tem valia. Então, não é atendida, né? Aí nós entramos em outro tipo de prece. A prece que nós queremos sobre algo que a gente quer. Mas a espiritualidade, olhando a nossa condição de espírito imortal e olhando aquilo que nós planejamos para a nossa encarnação, acha melhor não conceder. Porque se concedesse, seria desastroso o plano de trabalho que a gente se propôs a cumprir na Terra. Não é? Muitas vezes, se a gente recebesse tudo que a gente queria, seria um verdadeiro desastre. O que faz um ditado chinês dizer o seguinte: cuidado com o que você pede, porque você pode cair na desgraça de receber tudo aquilo que você pediu. Porque na maioria das vezes a gente não sabe pedir. Querem ver o que ocorre no caso? Há uma história de Humberto de Campos, está em algum dos livros de conto dele. Ele tem vários livros de conto. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida na internet através dessa história, vocês vão lembrar o livro. Infelizmente eu não me recordo de cabeça. No interior de Minas havia uma senhora muito católica, muito fervorosa, muito bondosa, e a única dor da sua vida é que seu único filho era paralítico. Apesar de ser paralítico, era um moço espetacular, jovem ainda, fazia o evangelho no lar com ela, orava com ela, amava profundamente a mãe, mas a dor da mãe de ver o filho entrevado numa cama era muito grande. E ela orava muito a Deus para que Deus concedesse a ele a cura. Até que ela fez uma oração e disse: eu vou me vincular mais ainda à prática da caridade. E cada pessoa que me disser obrigado, eu vou dizer: por favor, ore pela restituição da saúde do meu filho. Dentro de alguns meses, a cidade inteira estava orando para que seu filho pudesse recobrar a saúde. De tal forma que os mentores espirituais da família se reuniram e levaram esse pedido às entidades superiores. E não obstante a dificuldade que seria para o seu processo de desenvolvimento reencarnatório restabelecer a saúde física, foi-lhe concedido. E num dia ele desperta de pé. A mãe fica numa alegria estupenda. Os primeiros dias correram numa felicidade só. Dali a algumas semanas, ela percebeu que ele já não queria mais orar com ela,
já não participava mais do evangelho no lar, já não queria mais ficar conversando com ela, afinal de contas, tinha que sair para os amigos, tinha que passar as noites fora. Começou a chegar embriagado. Começaram a bater à sua porta os credores de seu filho que ficou devendo no comércio. Um dia chegou a polícia dizendo que seu filho era suspeito por um furto, que ele estava envolvido com drogas, e ela cada vez mais aflita. Um dia ela descobriu uma pedrinha de crack no seu quarto e ficou apavorada. E disse que hoje ele não ia sair. Ele, enlouquecido pela droga: mulher, me dê a chave. E ela colocou no sutiã para que ele não pegasse. Na loucura da droga, ele rasga a roupa dela, pega a chave e lhe esbofeteia e sai de casa batendo a porta. Ela se arrasta sangrando para o quarto e, chorando, diz: oh, meu Deus, eu sei que o que eu peço é fruto da minha ignorância, mas se eu for digna de alguma coisa, salva o meu filho. E no outro dia, ele amanheceu paralítico novamente. Nem sempre o que a gente pede é o melhor para a gente. Então são essas preces que a gente não recebe. Mas não recebe não porque Deus é cruel, mas porque se recebêssemos, seria um verdadeiro desastre no nosso plano de encarnação. Afundaríamos por completo todas as possibilidades de regeneração do nosso espírito imortal. E a terceira e última forma de prece são aquelas em que nós queremos e a espiritualidade superior entende que nós podemos receber. E aí recebemos. Mas mesmo assim nós somos um pouco enrolados. Por quê? Porque nem sempre Deus nos concede o que a gente pede da forma que a gente quer, mas da forma que é melhor para a gente. Quando Jesus disse: aquele que vir a mim, negue-se a si mesmo, imponha a sua cruz e siga-me. Ele disse: impõe a sua cruz e não dá a cruz que eu levo para você. Quando a gente pede paz, Deus vai dar um copinho de paz para a gente, ou Ele vai dar oportunidade de semear a paz e adquirir a paz dentro de nós. Quando a gente percebe que é impaciente, Deus vai dar pílulas diárias de paciência, ou Ele vai nos colocar em situações e diante de pessoas que nos auxiliem a desenvolver a paciência. Quando a gente pede a Deus para ser caridoso, Deus vai nos transformar em um Francisco de Assis? Ou Ele nos dará a oportunidade de seguir o exemplo dele e de Francisco e nos tornarmos caridosos? E é isso que ele faz. Quando nós nos recordamos disso, recordamos de um outro conto de Humberto de Campos que diz o seguinte: logo após a morte de Jesus, Simão Pedro fundou a Casa do Caminho, a primeira casa de caridade do cristianismo. E ele orava todas as noites a Deus pedindo a Jesus que auxiliasse ele a ser caridoso, para ajudar a todos. Até que Jesus aparece a ele uma noite e diz: Pedro, se prepara, que amanhã você se tornará muito caridoso. E ele acordou todo festivo, feliz,
preparou a casa do caminho e ficou sentado aguardando. Pela manhã, bateu à porta da casa uma ex-prostituta, que estava arrependida e queria abrigo porque não tinha onde ir. Pedro, pensando que era a oportunidade de ser caridoso, e era apenas uma prostituta, disse a ela: vá embora da minha casa, senão você vai tornar a minha casa impura. Sai daqui, que eu estou esperando uma visita muito importante. E voltou a sentar. Mais tarde, já impaciente, na parte da tarde, bate à sua porta um ladrão, arrependido da sua vida de crimes e querendo renovação. Sai daqui, eu não vou te aceitar aqui para você roubar minhas coisas. Vá embora. E volta meio enfesado. Afinal de contas, Jesus não tinha ajudado ele em nada até ali. Ao cair da noite, mais uma pessoa bate à sua porta. Agora um leproso, pedindo ajuda e alimento. Sai daqui, eu não vou me contaminar com você, seu imundo. E foi embora. E Pedro ficou aguardando a visita de Jesus até altas horas da noite. Quando finalmente ele desistiu e deitou e orou a Jesus com aquele sentimento de raiva, que é muito comum a nós quando nós não recebemos o que queremos. Senhor, tu me disseste que visitaria-me e auxiliaria-me no processo de caridade hoje, e não vieste. Preparei a casa para ti. Jesus surgiu a ele, num misto de compaixão e tristeza. Jesus disse: mas como não, Pedro? Te mandei 3 filhos do Calvário para que você iniciasse o processo de caridade. E o que você fez? E naquele momento, Pedro entendeu que a caridade que ele tanto queria praticar deveria nascer dele. Jesus daria a oportunidade, mas ele teria que estender os braços. E é assim a nossa vida. Quando pedimos algo a Deus, a Jesus, Ele nos dará a oportunidade de alcançar aquilo que queremos, mas nós precisamos caminhar. Precisamos bater na porta para a porta abrir. E a prece, a oração é tão essencial para isso, porque nos conecta a Deus, nos auxilia a vencer as dificuldades do mundo. Vamos voltar um pouco nos 10 mandamentos da lei. Qual o terceiro mandamento da lei? Lembrar de santificar o dia de sábado. Mas não é como hoje, que se transferiu para o domingo, e o domingo serve para nós a podermos acordar um pouco mais tarde e ficarmos assistindo televisão. Não. O salvar, o resguardar, o respeitar o dia de sábado, para o povo hebreu à época era o Shabat, até hoje. O dia da conexão com Deus. Um dia na semana que o indivíduo se desconecta das coisas materiais do mundo e se conecta a Deus. Através da oração, através do trabalho no bem, através da prática da caridade. E é isso que Jesus quer de nós. A oração viva no nosso coração. Não a obrigação de orar, mas o direito que nós podemos exercer de sintonizar com o Pai da vida. Isso nos faz melhores, mais fortes, mais perseverantes, diante das lutas do mundo. Quando nós chegarmos a esse nível de compreensão da oração,
nós podemos fazer verdadeiros milagres. Jesus que nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Vós sois deuses, podem fazer tudo o que eu faço e muito mais quando quiserem. Me recordo que o Dr. Bezerra de Menezes chega na sua casa e sua esposa diz que o filhinho estava com febre e doente. Quando ele se prepara para cuidar do filho adoentado, bate a porta da senhora. Dr. Bezerra, minha mãe está às portas da morte, me ajuda. E ele, entre o filhinho doente e a mulher na porta, ele opta pela mulher, mas antes vai ao quarto, pega na mão do filho e diz: Mestre Jesus, saio de casa para salvar uma das suas filhas do Calvário, cuida do meu filho. E o sentimento foi tão imenso que quando ele terminou a prece, o menino já estava sem febre e totalmente restabelecido. Se praticarmos o sentimento com Deus, alcançaremos essa fé e essa perseverança que só a oração é capaz de dar. Para terminarmos, meus irmãos, eu gostaria de orar com vocês o Pai Nosso. Mas não o Pai Nosso que nós conhecemos. Porque o Pai Nosso, ele é uma criação de Jesus. O primeiro que declamou, que orou o Pai Nosso foi Jesus. Só que Jesus era hebreu e ele falava o aramaico. Então, vamos fazer um exercício de mentalização? Eu tenho aqui comigo o Pai Nosso em aramaico. Da mesma forma que Jesus pronunciou há 2000 anos no fabuloso Sermão do Monte. Eu gostaria de pedir a todos vocês nesse momento que fechassem os olhos e se imaginassem no Sermão do Monte. O que vocês vão ouvir são exatamente as palavras que Jesus disse naquela tarde gloriosa. Vocês não vão entender nada, mas entendam com o coração e o sentimento, como se vocês fossem transportados para aquela tarde. O sol docemente aquecendo a pele, a multidão alvoroçada, e Jesus entra. E nesse momento alguém grita na multidão: Senhor, nos ensina a orar. Jesus olha para o céu imensamente azul e diz: Abaúna, debaixo Maiá, Nikadash, Shamar, Tata, Malhutar, Ba, Sevinar, Iraná, Debeshmaya et Beahara, Havelan, Lahema, Desunkanan, Yomana, Ushbok, Lohovein, Irna, Da Hanana, Shebako, Latirin, Veló, Talanan, Linciona, Alapetson, Manbisha, Matala. Essa é o Pai Nosso, exatamente como Jesus disse há 2000 anos atrás. E a tradução é a mesma, João? Não. Um pouco diferente.
A tradução exata do que Jesus disse naquela manhã, naquela tarde gloriosa foi: Pai nosso, que és no céu, santo é teu nome, venha o teu reino, tua vontade é na terra e no céu. Parte do pão nos dá, conforme a nossa necessidade diária. Perdoa nossos erros, quando perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixa entregues sozinhos à provação, e assim nos resgata do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, sempre. E com essa prece, que é talvez a mais bela de todas, porque saiu da mente e do coração do espírito mais puro que nós conhecemos no planeta, encerro essa nossa reflexão da noite sobre a oração, pedindo a Deus que nos ensine a orar com o coração e não com a boca, para que nos momentos mais difíceis da nossa vida possamos abrir o nosso coração e a nossa mente, e aí perceber que não estamos sozinhos e desamparados, e que a legião luminosa dos mensageiros do Cristo está conosco. Que assim seja. Bom, meus irmãos, então vamos à nossa vibração. Pelos nossos irmãos necessitados agora. Convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda essa vibração, Jesus possa vir nos abraçar, nos envolvendo em um abraço carinhoso, e possamos falar-lhe ao ouvido das nossas necessidades e aflições, das nossas dores, para que o nosso coração fale através da nossa boca, e Ele, o celeste amigo, haverá de nos amparar, proteger e abençoar, uma vez que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Pedimos, Senhor, pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor, levando o bálsamo da paz e da harmonia a todos. Rogamos, Mestre, pelos nossos irmãos encarnados, que passam pela vida física em problemas e dificuldades, em provas e expiações, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa. Pedimos, Mestre, que seu exemplo luminoso seja o farol a nos iluminar os caminhos tortuosos da terra, para encontrarmos a paz e a felicidade. Rogamos por aqueles que passam pela vida aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina humana como incuráveis. Rogamos a cura, Senhor. Mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação
e, sobretudo, a certeza que dia virá, encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Rogamos, Senhor, agora, ampara, ilumina, abençoa a todos aqueles que nossa mente alcança, a todos aqueles que recorreram a nós pedindo preces, a todos aqueles que sabemos estar passando por dificuldades e dores. Que o nosso pensamento agora, Pai, seja transformado em pontes de luz, através das quais vossos mensageiros do amor possam alcançar a todos, levando o remédio, a paz, a harmonia, perseverança, resignação, felicidade. Agradecemos, Senhor. Abençoa agora o nosso lar, os nossos familiares, para que seu sublime amor seja o alicerce do nosso lar e da nossa família. Pedimos pelos nossos irmãos já desencarnados, nossos familiares queridos e amados que voltaram antes para a pátria espiritual. Rogamos por eles, para que Deus os ilumine na nova etapa e que os abençoe, para que possamos ver a morte não como fim, mas como recomeço de uma nova etapa, que nos fortaleça. Que o desespero seja substituído pela saudade esperançosa da vida eterna. E que eles possam receber o nosso mais profundo carinho e amor, consubstanciado em um lindo buquê de luz, para que possam sentir no mundo espiritual que o nosso amor continua o mesmo, assim como o deles em relação a nós. Rogamos por todos aqueles que passam no mundo espiritual dores e sofrimentos, consequência de uma vida voltada ao erro. Rogamos, Pai, que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Agora pedimos, Senhor, a Mãe de todos nós, a doce Mãe Maria de Nazaré, que acolha em seu manto de luz e de bênçãos a todos os seus filhos, que desesperados e alucinados pela dor, mergulharam no pântano do suicídio. Rogamos por eles, para que o arrependimento e a paz da doce Mãe de todos nós possa afagar-lhes a esperança de uma vida renovada. Rogamos agora por aqueles que muitos esquecem. Todos lembram daqueles que são vítimas, entre aspas, daqueles que sofrem, daqueles que são machucados, mas poucos se lembram dos nossos irmãos doentes no mal, que impõem a dor e o sofrimento ao próximo. Rogamos por eles, Senhor, para que seu infinito amor possa tocar-lhes o coração e abrir-lhes a alma para a renovação da vida, pois sabemos que também são seus filhos e que um dia
estenderão o coração e a mente a seu infinito amor. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, livrando-nos do mal, porque teu é o reino, poder e glória, sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora aos nossa vibração do passe e da fluidificação das águas. Vamos fechar os nossos olhos novamente e pela força do pensamento, vamos nos transportar às areias luminosas da praia de Carfanaum. O sol está nascendo. O mar da Galileia tranquilo. As ondas nos beijam os pés com o seu véu de rendas borbulhantes. Sentimos a suave brisa a nos tocar a face. Sentimos uma paz que nos transborda a alma. Nesse instante, alguém se aproxima de nós. Transbordantes de alegria, percebemos Jesus, o divino amigo, que sorri a nós e nos abraça. E esse abraço vem todo carregado de luz. E lentamente vamos absorvendo essa luminosa e divina luz, que vai tomando conta de todo o nosso organismo, reharmonizando, abençoando, fortalecendo. Alcança a nossa mente e vai lentamente retirando todos os pensamentos negativos, os pensamentos perturbadores. E nós começamos a sentir uma lucidez de pensamento. A facilidade que temos agora de sintonizar com Jesus é imensa. E essa luz atinge o nosso coração e nossa alma. E o nosso coração recebe essa luz do Cristo como a terra seca que recebe a chuva generosa, que lentamente vai alimentando, quebrando as couraças do egoísmo e do orgulho, e nos sentimos renovados, fortalecidos, cheios de esperança e fé, de que tenhamos coragem e força para vencer as dificuldades da vida, sem jamais se entregar aos desvios tão comuns da materialidade e do apego, para que jamais possamos fugir da mensagem luminosa daquele que por amor nos abraça e por amor nos guia.
a nossa felicidade é indescritível. Jesus agora segura as nossas mãos, olha firmemente no nosso olhar e diz: vai, filho, vai, filha, seja fiel nos caminhos do mundo, para que possa encontrar a felicidade e a paz, que ainda não é deste mundo. Seja meu soldado, minha soldada, nas lutas difíceis do mundo físico, para que possa encontrar a glória no reino dos céus. Vai em paz e seja fiel. Que assim seja. E assim, todos nós recebemos o paz, bem como fluidificadas as águas. Estamos prontos agora para o encerramento da nossa reunião. Agradecemos aos nossos mentores espirituais que estiveram conosco, a todos os trabalhadores do GAEFA que de forma tão amorosa estiveram conosco ao longo de toda a reunião, auxiliando a todos que nesse momento se vincularam em nossa mente, e aqueles que também necessitados, que também são nossos irmãos em humanidade e que nesse momento receberam a doce Mãe Santíssima de Nazaré. Agradecemos o teu amor maternal. A Jesus, o nosso Mestre, a quem agradecemos, Mestre, o caminho e a orientação do seu Evangelho de amor. E a Deus, o nosso Pai, a quem humildes entregamos mais essa reunião aos pés. E rogamos, Pai da vida, nos fortaleça e abençoa, nos concedendo uma noite de luz, e que amanhã possamos acordar dispostos e renovados, a partilhar uma semana de bênçãos, e através da oração sincera, que consigamos, nessa semana e para todo sempre, sempre que orar com a boca do coração, porque quando falamos com o coração, o Senhor fala através da nossa boca, para que possamos ter uma semana de paz, de força, de renovação. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, assim encerramos mais uma reunião com as graças de Deus. Agradeço profundamente a todos que estão aí. Não sei vocês, mas toda reunião eu sinto essa energia gostosa e luminosa que vem de cada um de vocês. Espero sinceramente que vocês também sintam. E que essa energia luminosa e doce possa embalar a noite de vocês, fortalecê-los a semana, que possa ser uma semana de realizações, de paz, de harmonia, a todos vocês, a todos os irmãos que aqui estão conosco, o que nos deixaram recadinhos do coração, mas também a todos aqueles que aqui estão e não colocaram recadinho, mas também estão conectados conosco, nosso profundo agradecimento e gratidão. Semana que vem, aliás, essa semana, depois de amanhã, estaremos de volta, quinta-feira, às 8 horas da noite, com nossa reunião costumeira do Yoga Fogo. Gostaria de dizer que essa reunião ficará na nossa página no Facebook,
Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis. Daqui a alguns minutos também estará no nosso canal Gaefa Espírita, bem como a todas as lives que nós fizemos já há 5 meses, indo para 6 meses, né, de lives, tanto as de quinta do Pinga Fogo, quanto as de terça da explanação do Evangelho, palestras variadas, seminários, e aí entra a notícia que eu queria dar a vocês. Nós, alguns dias atrás, começamos a imaginar a ideia de colocar filmes espíritas para aqueles que tenham vontade de assistir filmes espíritas e porventura não consigam localizar ou tenham dificuldades. A gente está fazendo uma seleção de filmes espíritas com conteúdo doutrinário, isso que é importante, com respeito e compromisso com os princípios espíritas, né? E estão lá no nosso canal Gaefa Espírita, tá? Atualmente tem 14 a 15 filmes já. A ideia é colocar mais, tá? E mais uma outra ideia que nós tivemos há algumas semanas, vocês aprovaram essa ideia, eu comecei a fazer também, que é a história a ideia dos audiolivros. Livros que são falados, ou seja, a pessoa tem por algum motivo dificuldade em ler, falta de tempo de ler, você acessa o nosso canal Gaefa Espírita e lá vai ter uma playlist. Hoje nós já estamos com quase 30 audiolivros. Alguns não são apenas falados, são radionovelas, né? Então nós temos lá várias radionovelas e alguns livros que são lidos, como se alguém lesse para você. É maravilhoso, né? Eu costumo agora colocar o fone de ouvido à noite de dormir, faço minhas preces, ponho o fone e fico ouvindo. Você vai longe, né? Temos algumas obras fabulosas. Temos, por exemplo, há 2000 anos de Emmanuel, 50 anos depois de Emmanuel também, que é a continuação. Eu me muito que, modestamente, eu acho um dos livros mais completos sobre a doutrina espírita que já foi psicografado, que é o Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira. Temos alguns livros de mensagem, Sinal Verde, Calma, né? Temos 3 livros de memórias do Chico, histórias do Chico Xavier. Temos alguns livros ali também da médium Ivone do Amaral Pereira, Ressurreição e Vida, Recordações da Mediunidade, Nas Teias do Infinito, Dramas da Obsessão. Temos ali também alguns livros da Patrícia, né? Violetas à Janela, que não obstante ser um livro simples do ponto de vista doutrinário, é um livro que ajuda muita gente que está começando na doutrina a conhecer um pouco do mundo espiritual, da relação dos espíritos conosco, da forma que se estrutura uma colônia, etc. A minha ideia é publicar os 4 livros da Patrícia, que são continuações. O primeiro já está lá, Violetas da Janela, depois virão Vivendo no Mundo dos Espíritos, A Casa do Escritor e Voo da Gaivota. Ao lado disso, tem alguns livros de Antônio Carlos, também pela psicografia de Vera Lúcia Marizek, que não obstante ser livros simples do ponto de vista doutrinário, são livros muito interessantes para aqueles que estão começando na doutrina. Tem um livro ali que eu indico muito, chamado Morri, e agora? Cada capítulo descreve a morte de uma pessoa e a forma com que ela
se adaptou à chegada dela no mundo espiritual. É muito interessante. Reconciliação, que é uma história de inimizade do passado, pai e filho vêm como inimigos do passado, né? O céu pode esperar, que é a história de uma pessoa que perdeu muito, sofreu muito e queria se matar, né? E é a história de como ele se reabilitou, como ele venceu esse desejo, né? E alguns outros livros que estão lá e que eu deixo à disposição de todos vocês. Aqueles que quiserem conhecer, entra lá, ouve um pouquinho, depois no outro dia volta, ouve mais um pouquinho, e assim vamos lendo livros aí, ouvindo, né? São verdadeiras histórias lindas. Tem uma história lá também sobre as irmãs Fox, que foram o estopim de abertura dos movimentos mediúnicos, primeiro nos Estados Unidos, depois foram para a França, né? Enfim, temos vários livros lá, todos em áudio, né? O nosso lar, que eu estava esquecendo, Missionários da Luz, de André Luiz, e outros. Tá? O Livro dos Espíritos, inteiro, narrado pelo ator que todos nós conhecemos, Carlos Vereza, né? Perguntas e respostas, é incrível, incrível. Vale a pena, gente. Aqueles que quiserem conhecer, estão à disposição. Bom, dito isso, eu gostaria apenas de pedir a vocês, como sempre estou pedindo, se gostarem do canal, se acharem que o conteúdo é bom, por favor, se inscrevam no canal. Não é para nenhum tipo de renda, porque nenhum vídeo que eu posto lá tem monetização, ou seja, não recebemos nada por ele. Mas para nos auxiliar a chegar a 1000 inscritos, que nos dará a oportunidade de fazer a transmissão simultânea das nossas reuniões, não só pelo Face, mas também pelo YouTube, tá? Que o YouTube nos pede 1000 inscritos no mínimo para que possamos fazer isso através de tablet ou de celular, tá? Aqueles que quiserem, agradecemos profundamente. E do mais, tenham uma noite de muita paz, uma semana de muita bênção e de luz. E aqueles que eventualmente quiserem estar conosco na quinta-feira, 8 horas da noite, estaremos novamente reunidos, tá? Que Deus abençoe, ilumine e ampare a todos vocês. E que Jesus nos abençoe a todos. Tenham uma noite muito abençoada.